Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui para fazer um breve vídeo nessa manhã de domingo. Espero que todos estejam em paz, com a graça de Deus nos vossos corações. Eu quero fazer esse vídeo para ajudar os irmãos a entender um pouco, uma pergunta que foi colocada esta semana no nosso grupo pela nossa irmã Nayara, sobre a questão do terremoto na Turquia, e indagações que ela recebeu no seu trabalho, pois as pessoas sempre querem questionar, o porquê que Deus permite situações como aquela em que um terremoto vem, milhares de pessoas morrem, e as pessoas sempre questionam por que Deus permite, Ou alguns até chegam a dizer por que Deus faz isso, É muito importante, irmão, nós entendermos a palavra de Deus, em Lamentações 3:39 diz assim: de que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. Se você ler Lamentações 3, você vai ver realmente boas explicações em relação a isso, porque Jeremias estava, quando escreveu o livro de Lamentações, ele está lamentando o fato do seu povo ser julgado por Deus, do seu povo estar sofrendo, por causa dos seus pecados, e Deus ali coloca no seu coração e ele escreve isso, demonstrando que na verdade era uma punição de Deus pelos seus pecados. Mas é importante entendermos o seguinte, irmãos: Deus não está com o dedo em um botão e quando ele quer ele aperta e faz mal, não. Derruba um prédio, mata alguém, manda um terremoto, manda um tsunami. Não, Deus não faz isso. É importante entender que as coisas estão estabelecidas. Vamos pensar aqui, o que foi que Deus criou? O que foi que Deus criou? Para todos aqueles que perguntam por que Deus permite isso. Então entenda, o que Deus criou para nós? Vai no Éden, vai lá em Gênesis e você vai ver o Jardim do Éden. Foi aquilo que Deus criou, foi aquilo que Deus planejou. Deus não sabia que aconteceria tudo isso depois? Sabia. Deus é onisciente. Mas Deus deu ao homem uma coisa chamada livre-arbítrio. E ele permite com que o homem avance nas suas ações conforme o homem decide. Porém, Deus criou leis. Leis que devem ser cumpridas. Por isso que lá no Jardim do Éden ele criou aquela maravilha. Tinha alimento, tinha tudo, os animais eram pacíficos, o homem era para viver em paz, com saúde e segurança. Mas a partir do momento em que o homem peca, ele perde tudo aquilo. Agora, Deus não enganou o homem. Deus criou uma lei. Deus falou assim: no dia que você pecar, você vai morrer. Então, como eu posso dizer que Deus é mau se ele falou antes? Se ele estabeleceu antes? Olha, a regra é essa. Mas no dia que você quebrar essa regra, a punição vai ser essa. Então, no dia que você comer, morrerás. A partir do momento que o homem comeu, que o homem desobedeceu a Deus, aquela regra que Deus tinha estabelecido, ela passou a valer. E a partir daí os homens passaram a morrer. Agora Deus está lá com uma mão no botão, apertando, matando homens? Não. A regra está criada. É a mesma coisa quando você pensa: você acha que Deus precisa fazer o sol aparecer todo dia de manhã? Não. Ele criou leis na natureza. E essas leis trabalham normalmente, automaticamente, que são leis da natureza que Deus criou e que os próprios homens, estudando hoje, conseguem ver os sinais, como elas são estabelecidas, porque Deus criou leis dentro da matemática, da física, da química, e que estão funcionando completamente. Na mesma coisa na nossa vida espiritual. Deus estabeleceu uma lei jurídica, algo jurídico ali: no dia em que comer, certamente morrerás. O homem comeu e passou a morrer. Agora, essa morte, que é primeiramente essa morte espiritual, que é o que? O distanciamento do homem de Deus, ela também se torna numa morte física, porque o homem perdeu seus privilégios. O homem agora vai adoecer. Se você olhar no Éden, você vai ver que nem mesmo espinhos havia nessa terra. Você só tinha coisa boa. A partir do momento que o homem peca, então coisas ruins começam a ter nessa terra, porque a terra foi amaldiçoada. Novamente, não é uma ação de Deus,
É uma ação, um reflexo da ação do homem. Então é isso que nós precisamos entender. Ah, por que Deus permite isso? Jeremias está dizendo, de que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. Então, tudo isso é consequência do pecado da humanidade. O homem pecou e colhe os frutos. Lá em Eclesiastes capítulo 11, se não me engano, no verso 9, diz assim, a Bíblia diz, falando, usando os jovens, mas falando para todos. Olha, jovem, vai por onde os teus olhos alcançar, faça o que o teu coração desejar, mas saiba que a tudo isso Deus te trará juízo. Deus estabeleceu regras. Se você entrar por esse caminho, você recebe isso. Se você entrar por aquele caminho, você recebe aquilo. É o que está escrito em Deuteronômio capítulo 28. Escolhei hoje o caminho da vida para que viva, ou o caminho da morte para que morra. Então Deus não está matando pessoas deliberadamente. Deus estabeleceu caminhos e deixa o homem escolher os seus caminhos. Então é isso que acontece de forma geral. O homem morre espiritualmente e o homem morre fisicamente, principalmente por causa do distanciamento que ele está de Deus. E quanto mais o homem se distancia de Deus, pior ele fica. Nós vemos lá Caim matando Abel, a maldade nascendo no coração do homem, e Deus permite. Alguém poderia perguntar, por que Deus permitiu? Porque Deus deu livre-arbítrio ao homem. Agora, mas e o Abel? Aí a Bíblia responde, Deus tem prazer na morte do seu justo. O Abel foi salvo, o Abel era um santo homem de Deus. Deus não tem problema com um santo homem de Deus morrer, porque está com ele sabe que ele é eterno. Agora, aqueles que vivem no pecado, o problema é para eles. Mas vamos para o caso concreto. Nós pegamos um terremoto como esse. Bom, primeiramente, vamos entender. Vou falar aqui de questões técnicas. As chamadas placas tectônicas, que são lugares onde há aquele abalo, né? Elas se movem e abalam ali, geram maremotos, terremotos e outras coisas. Isso já é conhecido dos homens há muito tempo. Se fosse dizer, sei lá, 300, 500 anos atrás, ninguém sabia que aquilo estava ali. Hoje já é conhecida todas as localidades de risco de terremoto. Aí você vai dizer, mas está dizendo então que o povo não deveria morar ali? Não, não estou dizendo isso. As pessoas muitas vezes têm que morar no lugar porque elas têm ali facilidade para a questão de água, porque foi estabelecida há muitos anos a cidade. É o lugar que elas moram, é o lugar que elas podem morar muitas vezes. E muitas vezes elas moram em regiões de risco. Agora, o que acontece? Vamos dar um exemplo do Brasil, quando há aqueles deslizamentos de terra. Muitas vezes as pessoas moram em lugares onde há um risco iminente. E elas vão lá, a minha área é engenharia, elas vão lá e arrancam a proteção daquele solo. Vem a chuva e causa erosão naqueles lugares e deslizamento de terra e pessoas morrem. Infelizmente, às vezes as pessoas não têm opções, mas viver naqueles lugares. Mas existem autoridades que deveriam tomar providências de dar lugares mais seguros para as pessoas. Ou de criar situações mais seguras. Então é isso que nós temos que entender, irmãos. Existem lugares que são arriscados. Alguém deveria dar condições de mais segurança para as pessoas, porque nós sabemos que isso já é possível hoje. No caso concreto da Turquia, se os irmãos quiserem, todos aqueles que vão assistir esse vídeo quiserem, busquem nos jornais hoje o que está acontecendo. As autoridades turcas já começaram a prender os empreiteiros que fizeram aqueles prédios. Porque nem todos os prédios caíram. E teve prédios que caiu como se fosse manteiga. Porque fizeram os prédios mal feitos. Então não é a mão de Deus. Não, o homem na sua maldade, na sua ganância por dinheiro, constrói coisas mal construídas, sendo que Deus deu sabedoria para o homem fazer as coisas da maneira certa para trazer proteção para os outros. Mas o homem na sua maldade, na sua ganância, ele quer mais dinheiro. E ele constrói mal. Está no jornal hoje, estão prendendo os empreiteiros. Então, infelizmente, aqueles pobres coitados que moravam ali, porque não tinham condições, talvez, de morar em outro lugar, moraram em lugares inseguros, aonde havia condições de ter segurança. Novamente, Deus permite porque a maldade está no coração do homem. Agora vamos dizer, onde é que Deus entra nisso? Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando as pessoas buscam a Deus, aí sim Deus pode intervir.
Aí está a razão da oração. Aí está o milagre. É quando existe risco, você não tem condições de fazer diferente, mas você clama, você busca Deus e Deus faz a diferença na tua vida. Deus faz o milagre, que é a intervenção sobrenatural em algo natural. Então esse que é a diferença. É de nós procurarmos agir de maneira em que Deus venha intervir numa situação insegura que nós temos. Ou Deus venha nos mostrar uma situação insegura e nos dar condições de nós sairmos daquele lugar inseguro. Mas Deus não está criando, matando pessoas da maneira que se fala. Uma coisa muito importante se entender quando se pergunta onde é que Deus está. Por que Deus permite? Deus está no mesmo lugar onde ele estava quando fizeram maldade com seu próprio filho. Um julgamento injusto durante a madrugada. Não teve condições de se defender. Testemunhas compradas. E o seu filho foi morto da maneira mais horrível que existia naquela época, que era maldito todo aquele que morresse numa cruz. E Deus estava lá, olhando para o seu filho, por quê? Por amor de nós. Então, quando nós perguntamos por que Deus permite isso, pergunto por que Deus permitiu aquilo com o seu próprio filho. Ele permitiu aquilo para nos dar a oportunidade agora, de sabendo que esse mundo está inundado de maldade, nós corremos para Ele e pedir a sua misericórdia. É aí que há o escape para nós. Então, meus irmãos, eu sei que é um assunto que a gente precisaria gastar muito mais tempo, mas eu quero que os irmãos entendam. A maldade está aí. Deus permite e Deus usa a maldade para muitas vezes punir aqueles que não querem servir a Ele. Mas da mesma forma que acontece com o povo na Turquia, pode acontecer conosco no Brasil, pode acontecer conosco aqui no Canadá, pode acontecer no Brasil de outras maneiras. Às vezes não é um terremoto, mas às vezes acontece coisa como tem acontecido no Brasil, acontece coisa como tem acontecido aqui, que nos pune, porque muitas vezes nós não queremos olhar para Deus e buscar a sua misericórdia. Então o mal está por aí reinando, o mal está por aí matando. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então era para ser assim, mas aí Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz assim em Romanos 6:23, o salário do pecado, a recompensa. Salário é recompensa. Salário não é favor, é recompensa. Então a maldade da humanidade trouxe esse mal. O pecado da humanidade trouxe esse mal para o mundo. E diz que o salário do pecado, a recompensa do nosso pecado é a morte. Morte espiritual, também gerando a morte física. Mas diz assim, mas o dom gratuito, ou seja, o presente gratuito que está sendo oferecido para mim, está sendo oferecido para você e que muitas vezes nós não queremos, nós não aceitamos. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse dom, esse presente está sendo oferecido. E todo aquele que aceita, não vai morrer mais num acidente de carro, não vai talvez estar num acidente de avião ou num terremoto e morrer, sim. O cristão pode passar por isso tranquilamente, porém ele está guardado com Cristo. Não há problema dele morrer. Deus não vai intervir em todas as situações para um cristão não morrer. O cristão morre de uma doença, mas ele está guardado com Cristo. Então, é isso que eu quero deixar para os irmãos. Por que Deus permite o mal? Deus permite aquilo que o homem escolheu, aquilo que o homem busca, aquilo que as pessoas buscaram. Agora, existem situações, como por exemplo o caso do terremoto, que nós vemos claramente a mão do homem, como eu disse, estão sendo presos empreiteiros porque fizeram construções mal feitas. Como no Brasil acontece nos deslizamentos, como eu já falei, como muitos acidentes que ocorrem que pessoas morrem e depois vão se investigar e vai ver que houve erro humano ou falha humana feita realmente por vontade para economizar dinheiro. E aí se pergunta, por que Deus permite? Porque Deus permite? Porque o homem quer fazer. O homem quer fazer e Deus permite que o homem tome as suas escolhas, porque Ele estabeleceu que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Infelizmente, inocentes muitas vezes estão ali. Inocentes pagam também, mas inocentes no sentido daquela ação. Mas nenhum de nós é inocente perante Deus em termos de sermos pecador, e o salário do pecado
é a morte. Então, vamos orar pelas pessoas na Turquia. Vamos orar pelas pessoas em todos os lugares. Vamos orar por pessoas no Brasil, no Canadá, Estados Unidos, porque a maldade está reinando. E Deus é aquele que está provendo um meio de que nós possamos escapar dessa maldade. Não é aquele que está provendo a maldade contra nós. Simplesmente, Ele está nos permitindo colher o que nós plantamos como humanidade. Mas quando nós clamamos a Ele, então Ele intervém ao nosso favor. Espero que você tenha entendido um pouco. Que Deus te abençoe. Leia a palavra de Deus para que não saiamos por aí dizendo que Deus está matando pessoas deliberadamente, como alguns podem pensar. Ele está no mesmo lugar em que ele estava quando seu filho estava sendo morto injustamente por amor da nossa alma. Que Deus te abençoe, irmãos. Um ótimo domingo para todos, em nome de Jesus.